Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, povo e pova. Uma feliz Páscoa. A gente inicia essa semana, né? Lembrando que sexta-feira recebi um telefonema de um amigo, que eu considero amigo, apesar de tudo, também ter recebido telefone de uma outra pessoa, que não vou dizer nomes, até para questão de conservar a amizade e o respeito, né? Mas eu falei durante o ano de 2021. Cadê os amigos, né? Eu perguntava isso na interrogação lá no Facebook e também perguntava em nossas reflexões aqui no canal do YouTuber, né? A gente passou dificuldades e nós perguntávamos, cadê os amigos? Cadê aqueles que diziam que eram nossos amigos durante o ano de 2021 e também parte de 2022? Primeiro, tentam colocar sobre minhas costas um título que não me cabe. Então eu digo para a pessoa o seguinte: antes de querer me condenar, ou querer dizer que minha posição, a minha decisão é uma decisão de uma pessoa que não tem respeito por alguma coisa vivida, alguma coisa que eu vivi, eu quero dizer para a pessoa duas coisas, antes de mais nada. E a consideração que devem ter comigo não conta com toda a história que a gente constrói, que a gente participa. A gente não vai poder falar ainda sobre esse assunto de forma pública, e eu prometo aos senhores e às senhoras que nos seguem no canal aqui, eu peço para você se inscrever no canal, deixar aí seu like, seu comentário. Agradeço os novos inscritos dessa semana, obrigado a você pelo seu sim. Nosso canal é o único canal que não pede Pix, é o único canal atualmente que não pede apoio, né? Não tem apoio nenhum. A gente tem esse costume de vir aqui aos domingos também, meio de semana, falar sobre o Evangelho, colocamos aí algumas músicas no caminho da tradução, divulgamos algumas coisas que gostamos. A gente não vai pedir pix a você, mas pede que se inscreva, divulgue o nosso canal, compartilhe com seus amigos. Se você concorda comigo, deixe o seu like, se não concorda, deixe o seu dislike. O importante é participar e de forma democrática. E aquilo que eu falo sempre para todo mundo, se você vem para a rede social, seja no canal do YouTube, seja no Facebook, no Instagram, no Twitter, emitir sua opinião, espere também que tenha opiniões contrárias. Não adianta você querer, não, porque eu falei aqui no YouTube e estão me xingando. Não, consequência. Outro dia aconteceu uma fatalidade comigo, aí é um outro assunto, em que uma conversa que eu estava tendo teve um vazamento onde não devia ter. Bom, eu sei que tem pessoas que estão magoadas comigo. Bom, mas a conversa que eu estava tendo era uma conversa que também provocada por uma mágoa. Então, é consequência, mágoa por mágoa. E, infelizmente, aconteceu e a gente sabe que é assim que funciona. Esse serviço aqui chamado rede social, tanto também no WhatsApp como em qualquer outro canal, vai gerar, às vezes, alguns fogos amigos, né? Até comigo já aconteceu outras vezes, né? De ter uma situação em que uma pessoa ficou muito magoada porque alguém, né, compartilhou um assunto que era um assunto privado e a pessoa compartilhou mesmo de má fé, né? A canária mesmo, foi canarice mesmo. E isso faz parte. Quanto a outra pessoa que me ligou falando que está triste comigo, eu também estou triste com ela também. E muito triste porque, primeiro porque um amigo não abandona o outro. Um amigo não permite que o outro amigo caia no buraco. Um amigo, ele com a custo da sua vida, ele se entrega. Jesus fez isso com a comunidade apostólica. A gente está entrando aqui nessa conversa assim de forma civilada, que ele não pode jogar em público e nem vamos também jogar em público, até por questão de respeito, né, por tudo que nós vivemos, por tudo que nós experimentamos. E a pergunta que eu fazia em 2021, em 2022, que eu continuo fazendo ainda, e a pergunta que eu faço é: cadê os amigos? Aqueles que diziam que estavam no meu lado,
que ficavam me incensando, que ficavam puxando o saco, literalmente, da minha pessoa. Cadê você? Agora querem me crucificar, querem me colocar o título de Judas Iscariote? Não dá, não cola, não vai rolar. Porque agora que eu estou ressuscitando, é agora que eu estou voltando à vida. Bom, eu ia entrar nesse assunto num vídeo à parte, mas a gente vai entrar hoje, no domingo de Páscoa. Vamos iniciar nosso período pascal, lembrando que a Páscoa é sinal de nova vida, tempo de ressurreição, e a Igreja Católica nos aponta para o Cristo vitorioso, o Cristo ressuscitado, não um Cristo com capas aí de 12 mil reais, não um Cristo aí usando vestimentas caríssimas, né? Ou um Cristo que gosta só de coisas caras e uma mesa cheia, né, com comidas exóticas. É um Cristo que verdadeiramente experimenta plenamente a humanidade, passando pela cruz, passando aquilo que alguns falam com um Cristo que causou uma revolução sem ter dado um tiro, provocou uma revolução no mundo sem ter reagido com nenhuma forma violenta, sem ter exército à sua disposição. Essa semana nós celebramos aí os 12 anos das crianças que foram vítimas da violência lá em Realengo, onde a gente até hoje lembra, dia 7 de abril, também é o aniversário da minha filha. Minha filha fazia 10 anos naquela data e a gente não teve como não se emocionar pensando naquele pai, naquela mãe. E também, infelizmente, durante essa semana, tivemos aí um outro fator, né, interessante, que a gente tem que lamentar, que é um cidadão que, de repente, entrou numa escola, numa creche particular, lá em Blumenau, Santa Catarina, e feriu e matou crianças de 4 a 7 anos. Algo que deveria nos deixar revoltado e nos perguntar onde vamos parar. Sem esquecer que também, durante as semanas, fizemos memória aí daquele caso do atentado na Avenida Brasil, onde militares do Exército atiraram de forma assim muito, sei lá, despreparada, em uma viatura, em um carro civil, né? Mataram um músico, a gente não pode esquecer. E durante a semana aí tivemos aí o depoimento do Donald Trump, lá nos Estados Unidos, por ter contratado serviço de uma atriz pornô, e também o ex-presidente do Brasil, que eu me recuso a dizer o nome, que teve que se explicar, está tentando se explicar por que ele levou para casa patrimônio que era da presidência. Bom, as joias que alguns dizem querem explicar. Sabe, senhores, a gente não pode ficar tentando passar pano quente em situações de covarde, de canalhas, seja eles famosos ou aqueles que estão em nossa caminhada. Diante de tantas sombras, nós somos convidados a esperançar. Mesmo diante das sombras dos amigos que ligam para a gente, por favor, reveja. Não posso rever. Não posso rever porque na hora que tinham que rever, não reveram a minha situação. Pois o Senhor que ressuscita, Ele nos convida a uma vida plena, Ele nos convida a uma vida digna. A gente não vai se dobrar à injustiça social. Não vamos nos dobrar àqueles que querem matar o corpo. Não vamos nos dobrar àqueles que querem matar o espírito. Não vamos nos dobrar àqueles que querem fazer a gente sangrar. Sangrar através das nossas realidades. Lembrando que a liturgia desse dia de hoje, desse domingo de Páscoa, é Atos capítulo 10, versículo 34a ao versículo 43. Depois o salmo é o Salmo 117 ou 118, dependendo da tradução da Bíblia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, exultemos e cantemos de alegria. É a resposta do Salmo. A segunda leitura de Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4. O evangelho de hoje é o evangelho de João capítulo 20, versículo 1 a 9. Às vezes eu fico olhando as pessoas dizendo, eu sou católico, nunca li a Bíblia, então você não foi na igreja. Porque todo católico é obrigado a ler pelo menos 4 leituras no domingo quando vai à igreja. O evangelho nos aponta o sepulcro vazio, pois a morte não pode conter a força da vida que nasce de uma proposta, e aqui temos uma atitude da comunidade apostólica que de imediato duvida das mulheres que estão lá dizendo para eles, olha, ele ressuscitou. E aí, de repente, vai 2 amigos, né? Pedro e João, um discípulo amado, alguns falam que parte de encontro para confirmar o mistério do sepulcro vazio. O amor que motiva o discípulo amado a correr mais rápido, aí na frente. O amor que motiva o discípulo
mais idoso, o líder da comunidade, aí mais atrás, motivando a ir até o sepulcro. O amor é uma mola mestra que envolve e que nos coloca no mistério da vida. O amor faz um pai e uma mãe levantar um carro. O amor faz um pai e uma mãe sacrificar a sua saúde para dar dignidade a seus filhos. Também o amor motiva um pai ou uma mãe a sair igual um desesperado até uma escola onde crianças sofrem violência, seja lá em Realengo em 2011, desculpe, seja agora aqui em Blumenau, Santa Catarina, em 2023, onde crianças foram assassinadas porque a pessoa certamente não tem amor. Todos os pais gostariam que esta data do dia da quarta-feira passada, dia 5, não existisse os pais daquelas crianças, pais e mães. Também os pais e mães que viveram a realidade de Realengo, dia 7 de abril, também certamente gostariam que aquela data não tivesse acontecido. Imagina como que vive, como é que está o coração desses pais e dessas mães, seja lá em Realengo, há 12 anos atrás, seja lá em Santa Catarina, por esses dias. O Evangelho de sexta-feira nos falava de um Cristo que é traído por seu amigo Judas Iscariotes. O Evangelho de sexta-feira fala de um Cristo que é entregue de forma solitária e assassinado. E João, o discípulo amado, testemunha a morte do Senhor junto com a sua mãe, Maria. E a sua corrida até o túmulo é algo que é motivado por esse amor. Mas não é um amor sentimental, um amor emotivo, um amor emocional. É o amor que nos leva para frente, como diz, digamos, o Senhor Jonas Abibes. A certeza que o Senhor voltará é algo que nós temos que ter em nossas comunidades. Essa certeza que reúne homens e mulheres em nossas igrejas. Essa certeza que nos comunica e nos faz comungar na glória da cruz. E na cruz narrada por São Paulo Apóstolo. A cruz que para muitos é loucura. Hoje a comunidade fala de algo vivido há 2 anos atrás, há 2023 anos atrás. A gente, quando fala nessa proposta de Jesus na comunidade apostólica, os seus amigos que viveram plenamente esse momento, certamente ficaram sem esperança. Uma comunidade desolada, uma comunidade abandonada pela morte do seu mestre. A notícia da vitória sobre a morte é algo que faz necessário de mais de uma testemunha. Mesmo as mulheres vindo dizer para a comunidade que que Jesus tinha ressuscitado. Pedro e João, juntos, irão testemunhar o fato. E aqui temos a experiência de Pedro e a juventude de João com seu vigor. O Evangelho ainda fala dos panos dobrados. E aqui vale a pena recordar, de forma assim muito ampla, os relatos que acontecia com os servos judeus, que eles montavam a mesa e ficavam observando o seu senhor ao longe, de forma disfarçada. Se o senhor deixasse o pano todo amarrotado, sem dobrar sobre a mesa, era sinal que ele tinha terminado a refeição. Se o senhor tivesse deixado o pano dobrado sobre a mesa, é sinal que ele ia voltar. A comunidade apostólica, quando entra no sepulcro, vê claramente os panos dobrados, sinalizando que o mestre voltará. O evangelho que narra toda a ressurreição, os 4 evangelhos, eles narram sempre que foi algo estupendo, algo grandioso, mas não foi algo televisionado, algo midiático. A fé não pode ser midiática. Não podemos viver uma espiritualidade da mídia, das capas caras de 12, 13, 10, 5, 6 mil. Não podemos viver uma espiritualidade daquilo que esculacha e exclui o irmão da comunidade. O Evangelho fala que Jesus, ele ressuscita sem a ostentação que muitos fazem questão de ter. Sabemos que o Senhor ressuscita na radicalidade do amor do Pai para com a comunidade. O Evangelho narrado hoje
fala que é o primeiro dia da semana, pois mostra que nós estamos vivendo uma nova criação, gerada da cruz do Senhor, sendo a conclusão definitiva de uma aliança que envolve uma vida além desta vida. O papel das mulheres sendo as primeiras testemunhas. Olhamos para o Gênesis e observe bem que a mulher, segundo a narração de Gênesis, radical, fundamentalista, patriarcal, a mulher que cai, a primeira a cair na tentação da serpente. É a primeira a aceitar a proposta de tocar e comer o fruto proibido. A mulher. É ela que oferece ao homem o fruto proibido. Mas no contexto teológico do Evangelho, da ressurreição, elas são as primeiras a trazer para a comunidade a grande novidade. O Senhor vive plenamente e Ele vai estar conosco. Pois uma das ordens que Jesus dá para as mulheres é que a comunidade apostólica vá para encontrar-se com Ele, que Ele vai lá encontrar com eles. Também, se você olhar bem no contexto de Maria, Maria, a mãe de Jesus, se mantém íntegra, de pé, na hora da dor e do sofrimento do seu filho. O Evangelho de hoje fala do papel da mulher sendo testemunha essencial. E até hoje, as mulheres em nossas comunidades, na sua maioria, sempre elas dão para nós o exemplo de fidelidade ao reino de Deus. Sem contar que o Senhor, ao encontrar-se com Maria Madalena e ela querendo abraçá-lo, pois a mulher era mais emotiva, ele pede para não tocar nele porque ainda não estava na plenitude. Pois, às vezes, nós queremos de verdade apenas essa fé emocional, essa fé da pressão. O papel das mulheres sendo como testemunhas que sabem respeitar o limite, que traz para o homem a certeza que o Mestre vive, que o Mestre está conosco, que o Mestre não nos abandonou. Nós, homens e mulheres, ainda hoje, nesse domingo de Páscoa, somos convidados a superar além do chocolate, além dos bombons do domingo, além da proposta que uns e outros têm de um comércio, além de uma liturgia apenas externa, mas uma liturgia interna que envolve a certeza que tudo vai ser melhor amanhã. O Senhor crucificado é o Senhor ressuscitado. O Senhor que passa pela morte é o Senhor que traz e que volta à vida. A gente, quando olha para nossas realidades, e aí olhando lá para a revogação do ensino médio, o novo ensino médio, não para a revogação, mas para o adiamento, já é um sinal de ressurreição. Devemos olhar em nossas comunidades, e aquilo que eu falava na reflexão sobre a Sexta-feira da Paixão, sobre o Tríduo Pascal, não ficar olhando apenas notícias ruins, mas também buscar as notícias boas, os sinais de ressurreição em nossas comunidades. Quando nós conseguimos um emprego, e eu lembro claramente, ano passado, quando no meu primeiro dia de trabalho, na empresa que eu estou hoje, eu comentei aqui na internet com vocês, e falo sobre a importância de nós celebrarmos a dignidade do ser humano, não somente a dignidade que virá com a nova terra e o novo céu, mas a dignidade a partir do hoje, a dignidade a partir do agora. E é essa dignidade que Jesus vem transformar. Essa dignidade que Jesus vem nos ofertar. Embora muitos querem ficar apenas com Jesus na hóstia consagrada, o Jesus que fica lá no altar para ser adorado, esquece de também se encontrar com Jesus que está
na cruz do desemprego, na cruz da dependência química, na cruz da morte, da ameaça de morte. E o Cristo ressuscitado nos nossos jovens que passam nos concursos públicos, se os governos permitirem existirem, os nossos jovens que estão iniciando a sua vida profissional, o Cristo crucificado que ressuscita também nas meninas e mulheres que desistem de fazer o aborto, pois encontrou na comunidade um apoio. O Cristo crucificado que vem de encontro não somente dos príncipes que usam batinas, estolas, dos príncipes que usam capas caras, mas dos homens e mulheres simples que rezam o terço, que ensinam seus filhos a rezar a Ave Maria, o Pai Nosso, que ensinam seus filhos a comunicarem a vida, não apenas uma vida passageira, mas uma vida que permanece. Como não recordar dos ensinamentos da minha velha mãe, de 84 anos de vida, que me ensinou a rezar quando criança? Como não celebrar a ressurreição das crianças que rezam nas comunidades? Eu nunca esqueci a oração de uma jovem menina quando dizia, em uma das celebrações que eu participei, que Deus não permita meu pai perder o emprego, porque pela madrugada ela escutou o pai contando para a mãe que estava no aviso prévio. O Evangelho de hoje, quando fala de ressurreição, é para que nós possamos verdadeiramente buscar esta ressurreição. Diante da realidade da morte de várias pessoas, de milhares de pessoas no Brasil pela Covid-19 nos anos anteriores, eu lembro até hoje da nossa Páscoa fechada na comunidade Santa Rita, lá em Santa Rita, em Nova Iguaçu, no ano 2020, porque não podíamos ter a igreja aberta para celebrarmos. Ainda recordo as vezes que eu visitei meus irmãos enfermos, e as vezes que eu posso visitá-los, que ali eu tenho que levar a mensagem da ressurreição. Lá no meu espaço de trabalho, lá na minha comunidade de fé, aonde estivermos, devemos ser como Maria Madalena e as outras Marias que levam notícia do Senhor, o Senhor que vence a morte. Não somente notícias da crucificação, da condenação, da dor e da tristeza. Por isso, o Evangelho de hoje, para nós cristãos, deve ser o Evangelho verdadeiramente celebrado, vivido plenamente. O Evangelho de levar a esperança, e aqui lembrando de Paulo Freire, devemos esperançar uma vida melhor, esperançar uma certeza que nós venceremos esta realidade de dor. Queremos revogar esse famigerada reforma do ensino médio, que vamos contextualizar e contestar essa reforma trabalhista do cão e, por fim, vamos vencer toda a desgraça no ambiente sociopolítico em nossas diversas realidades. Mas para isso é preciso que nós creiamos que a morte não é o fim. O cristão que crer em Deus deve, de fato, viver essa proposta. A vida é além desta vida. A vida é além desta realidade de dor e de pranto. Bom, desejo a todos vocês uma feliz Páscoa, uma Páscoa abençoada do Senhor. Agradeço aos amigos pelas orações. Ainda estou com a otite, ainda estou um pouco surdo, um pouco de febre, mas trabalhando. Daqui a pouco, às 7h30, estamos iniciando nosso expediente lá no nosso trabalho. Hoje de plantão, mais uma vez, sexta-feira da paixão de plantão. Ontem estivemos em casa rezando, mas a febre voltou. E amanhã, segunda-feira, estamos em casa. Deus nos abençoe e nos ajude. Bom dia. Hoje no plantão, daqui a pouquinho, celebrando a graça da vida. Eu sou o Daniel Nonato. Feliz Páscoa para todos.